As pessoas jovens, 30, 40 anos, já começam a envelhecer. Aos 30 anos a gente atinge o pico de massa óssea, o auge de todos os sistemas fisiológicos, e a partir dos 30 a gente começa, a partir dos 40 principalmente, a gente começa a declinar. O metabolismo diminui, começam alterações hormonais, né? A mulher após os 40 anos já começa a ter uma queda dos hormônios, por volta dos 50 vem o climatério, que é uma época que é importante você ter um direcionamento, porque você está percebendo que você está saindo da juventude, entrando numa idade madura e indo para a velhice. Você chega aos 90 anos hoje muito facilmente, coisa que não existia anos atrás. Então, isso tudo já está no processo do envelhecimento. A partir dos 30, 40 anos é que você começa, de fato, a lembrar que você vai envelhecer. E aí, porque teoricamente a época que você está no auge da sua idade produtiva, amadureceu, está no auge do amadurecimento, e aí você começa já a sofrer gradativas reduções desses sistemas. Na verdade, a gente precisa pensar em como será o envelhecimento desde antes, porque desde que nasce você começa a envelhecer, desde que nasce você começa a morrer. Isso é promoção de saúde. Prevenção primária, secundária e terciária. Vai. Na prevenção primária, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de uma pessoa que não tem a doença e que não tem sintoma da doença. Então, a pessoa não tem Covid e não tem sintoma de Covid. O que eu vou fazer? Prevenção primária. O que é a prevenção primária? Vacine-se. Não saia às ruas sem máscaras. Isso é prevenção primária. Eu vou evitar de contrair a doença e eu vou evitar, quer dizer, eu já não tenho sintoma, mas eu vou evitar de pegar uma doença que eu ainda não tenho. A prevenção secundária acontece quando a pessoa já tem a doença, mas ainda não percebe, ainda não tem sintoma. É questão da diabetes. A pessoa já está com a glicose alta, já tem diabetes, mas não percebe, não sente nada. A pressão. A pessoa já tem a pressão alta, mas não percebe nada. Porque diabetes e pressão alta só dão sintomas quando já estão complicados. E o que a prevenção secundária faz? Identifica precocemente a doença presente, mas quando está presente a doença e não está presente o sintoma, para assim evitar que ocorram complicações da doença e sintomas. Certo? Essa é a prevenção secundária, tá? Então, o que vai ser a prevenção terciária? A prevenção terciária, a pessoa já tem a doença e já tem o sintoma. Aí, a pessoa já tem uma diabetes com perda de peso, que às vezes a diabetes dá quando está descompensada, bebe muita água, faz muito xixi. Isso é a diabetes descompensada, tem um nome, a polidipsia. É isso tudo, gente. A pessoa já tem um sintoma e tem a doença. Aí eu vou fazer prevenção terciária. O que é prevenção terciária? É controlar o que está descontrolado. É reverter. É a pessoa que teve um derrame e eu vou fazer fisioterapia para reverter. Eu vou fazer terapia ocupacional para melhorar a condição daquela pessoa ser ainda independente e ativa. Essa é a prevenção terciária. Na minha prevenção quaternária, é pegar aquela pessoa que já teve as complicações da doença, mas que já teve tantas complicações da doença, que eu já não consigo tratar a doença em si, porque o principal já são as complicações. Ele já ficou sequelado do AVC. Se eu ficar focalizando em controlar a pressão e deixar a pressão dele 12, ele não vai nem perfundir bem o cérebro, que já está com sequela, já está com os vasos alterados por causa de AVCs que ele teve. Então, se eu for controlar muito a doença, a pressão, eu vou piorar a perfusão cerebral e eu vou piorar, inclusive, a capacidade de andar sem ter tontura, a capacidade de ter um raciocínio mais ágil. Eu posso piorar a condição global de saúde desse indivíduo ao tentar tratar a doença em si. Então, nesse momento,
esse sujeito, ele tem o sintoma, ele tem todas as complicações, todos os sintomas, mas ele já não tem doença a ser tratada, porque ao tratar a doença eu vou piorar os sintomas. Essa é a prevenção quaternária. Nesse momento, eu vou fazer reabilitação, eu vou rever os propósitos, os objetivos do paciente do tratamento, e muitas vezes eu vou suspender aqueles 8 remédios que o cardiologista e o endocrinologista já tinham passado. Eu vou começar a retirar. Tem que começar isso de antes, né? É de antes mesmo. Se precisar de um geriatra, porque é quem vai ter essa ideia da complexidade e tentar mexer para melhorar a sua qualidade de saúde nesse sentido amplo, que é a capacidade não só da doença estar ausente, mas de você estar bem inserido social, emocional, espiritualmente no mundo ao seu redor, né? Você está trabalhando com a afetividade. Então, aí, quando se fala em afetividade, uma coisa importante é a gente tem que gostar da gente. Então, ame-se, cuide-se, pense no seu futuro e viva o seu presente. Não pense no seu futuro sofrendo, vai acontecer isso ou aquilo. Mas pense sabendo da sua responsabilidade com relação ao seu futuro. Cuide-se e ame-se para se preservar e para se preparar para ter uma velhice boa. E se você em algum momento perceber que está indo no caminho errado, procure um médico que aborde a questão do envelhecimento e da velhice para que você possa seguir bem esse caminho. Porque existem vários caminhos.